Olá, galera da Adrenalina. Hoje, infelizmente, eu não pude fazer essa live, de fato, live. Eu tô aqui gravando para vocês, porque durante essa e a próxima semana eu não vou conseguir ficar aqui ao vivo às 6 horas da tarde. Então, eu deixei elas pré-gravadas para você não deixar de ter conteúdo aqui no canal. Mas não fiquem tristes, que daqui a 2 semanas estarei de volta na próxima segunda-feira, sem ser a próxima, na outra. Estaremos aqui de volta ao vivo no canal, tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos para o assunto de hoje, que é como lidar com a superexposição na internet. Sim, eu falo porque eu mesma, né, preciso passar por isso, então é um ótimo tema para trazer aqui para a nossa discussão. E o que eu acho sobre esse tema? Eu acho que é algo extremamente atual, não apenas na nossa área, mas em todas as áreas, porque a gente precisa estar em todos os lugares ao mesmo tempo, meio que onipresentes, oniscientes, e a gente não é assim, a gente de fato não é dessa forma, a gente é um ser humano só que só consegue estar em um lugar por vez. Então, primeiramente, já queria começar com essa quebra de tabu, né? De tipo, meu Deus, vocês multitarefas que fazem tudo, falam ao mesmo tempo, ouvem enquanto vocês estão ouvindo e falando ao mesmo tempo, vocês estão falando, fazendo outra tarefa. E na verdade, eu acredito muito no fato de que não é legal ser multitarefas, porque no final das contas, o nosso cérebro não consegue fazer tudo isso que a gente está fazendo. E ele só consegue focar em uma atividade em si. A interpretação demanda muito da nossa atenção, porque são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e para o nosso cérebro conseguir fazer um bom trabalho, a gente precisa estar consciente o quê? Da mensagem que a gente está transmitindo. Então, o nosso foco de atenção vai ser na mensagem produzida para o ouvinte. Voltando para a questão da superexposição, a gente acaba tendo que mandar nosso marketing, fazer o nosso marketing em todas as redes sociais que a gente achar que é interessante para captar clientes. Eu, Raquel, gosto bastante de fazer marketing no Instagram, especificamente. Outras redes sociais, como o Facebook ou como o LinkedIn, eu utilizo também, deveria utilizar mais, mas eu confesso que eu deixo mais negligenciado por ali. Eu posto coisas por ali também, mas não é aquele meu foco de energia total. Então, eu foco muito mais aqui no YouTube e no Instagram especificamente. São as duas plataformas onde eu gosto de fazer conteúdo de fato, criar conteúdo. O Pros, que também não é uma rede social, mas acaba meio que sendo, porque é um marketplace de intérpretes, tradutores, revisores, acabou que também virou meio que uma rede social em alguns aspectos, porque você precisa interagir com algumas traduções que estão sendo feitas para você conseguir ganhar pontos dentro do Pros. Existe o Kudos e o Brownies, que são pontuações que você recebe por produzir conteúdos validados pela comunidade Pros. Então, de certa forma, sim, é uma rede social, mas esse tanto de plataforma que a gente acaba criando para conseguir fazer conteúdos e chegar a mais pessoas e ter uma visibilidade maior, acaba nos expondo muito. No sentido de, às vezes, a gente não saber exatamente o que a gente posta. E eu não sei se vocês sabem disso, mas eu vou trazer à tona aqui algo que talvez para algumas pessoas novas aqui seja uma novidade. Eu, antes de ser intérprete, era da área da estética como origem dos tempos, assim. Eu tinha um canal no YouTube quando o YouTube lançou, em 2005, fazendo maquiagem e tutorial de penteado.
E eu tinha muitos seguidores e eu tinha até um fã-clube russo na época. E esse canal eu deletei faz muito tempo, quando eu comecei a dar aula de inglês na Thomas e entrei na UNB. Então, assim, eu tive esse canal de 2005 até 2011. Então, assim, eu entrei na UNB em 2009, mas eu deixei o canal meio que parado durante esses 2 anos. E quando chegou em 2011, que eu já estava no meio do curso de interpretação, de tradução na UNB, eu decidi fechar o canal. E eu lembro que, inclusive, eu recebi uma mensagem no YouTube, no próprio YouTube, né, falando assim, se eu queria monetizar o canal. E eu lembro que eu não via nenhum futuro nisso. Eu falava, gente, não, eu preciso estudar, preciso fazer faculdade, agora focar total aqui no mundo acadêmico. Mas, enfim, coisa do passado. Se eu tivesse continuado, eu teria um canal super louco aqui, porque ia ser metade maquiagem e penteado e outra metade de interpretação, porque a produção de conteúdo mudou completamente. Mas uma coisa sim permaneceu como uma ótima experiência para mim, nesse quesito de rede social e já estar na rede social desde do comecinho dela. Diferente de outras pessoas que nasceram na rede social, a rede social começou na minha adolescência. Então, eu tinha 15 anos, ali, 14, 15 anos, e fiz o meu primeiro canal na época que abriu tudo, surgiu tudo. Eu tinha Orkut, publicava pra caramba lá também. Aí eu fui uma das primeiras pessoas a migrar pro Facebook, pra outras plataformas que tinham lá na época, Tagged, MySpace, enfim, eu tive várias plataformas e eu sempre gostei muito, assim, de postar, de falar sobre a minha vida. A minha vida era pública, assim, falava sempre. Então, assim, minha vida pessoal e vida profissional era uma coisa só. E eu comecei a ter esse termômetro do que postar e do que não postar ao longo do tempo com a experiência e com a minha vivência. E quando eu finalmente entrei na profissão e de fato comecei a mudar, eu já tinha mudado meu nicho, né? Mas assim, eu nunca tinha separado de fato as atividades, eu continuava atendendo e ainda continuo, de fato, né? Fim de semana, volta e meia, tenho uma pessoa para atender, faço uma maquiagem aqui e ali, ainda faço sobrancelha, enfim, faço algumas coisas ainda. Mas não é o meu foco de atenção, não é mais o meu foco eu não divido mais essa atenção. Inclusive, tive um momento em que eu mantive duas redes sociais nas duas áreas, simultaneamente, com duas equipes diferentes, com pessoas me ajudando nas duas partes, três partes, quatro partes. Eu tinha milhões de coisas assim acontecendo na minha vida. Uma clínica de estética, clientes que eu atendi em casa, noivas, tinha. Gente, era tanta coisa. É um produto que eu comecei a vender também, de óleo ozonizado, que ainda vendo, mas assim, não é mais meu foco, né? Eu só tô trazendo aqui, tipo, a perspectiva para vocês das milhões de atividades que eu fazia. E foi quando caiu a ficha de que, na verdade, eu não fazia nada, porque eu não tinha uma perspectiva de futuro em nenhuma das duas áreas. Eu ficava pingando um pouquinho aqui, pingando um pouquinho ali. Aí eu falei, gente, se eu quiser crescer na minha profissão realmente que eu mais amo, eu vou ter que decidir qual das duas eu quero para o meu futuro. E aí eu falei, será que é estética? Será que é interpretação? E foi quando eu decidi 100% focar a minha energia na interpretação e fechar todas as coisas que tivessem a ver com estética. E isso aconteceu ali em 2018, 2019. E aí, o que acontece? Quando eu foquei minha energia totalmente na interpretação, é, eu consegui prospectar clientes e encontrar a minha forma de me comunicar na interpretação de forma diferente. Porque assim, eu já fazia várias propagandas da interpretação sem querer, porque eu sempre eduquei o meu público, porque eu sempre percebi que havia uma lacuna, havia uma dificuldade de encontrar assuntos o assunto interpretação sempre teve esse tabu por trás da profissão em si de não
ser uma profissão que você pode se expor, de não ser uma profissão que você pode falar a sua opinião a respeito, de ter poucas pessoas que podiam, de fato, falar sobre a profissão. E, de certa forma, as minhas redes sociais da interpretação foram meio que quebrando um pouco esse tabu, porque eu publicava uma foto minha na cabine, publicava uma foto do console da interpretação na troca de chaves, explicava um pouquinho como funcionava a dinâmica, mas só de uma forma muito tímida, de uma forma muito discreta, assim, mandava uma coisinha aqui, uma coisinha ali, guardei vários crachazinhos eu guardo todos, na verdade, eu tenho uma caixa enorme com todos os crachás dos eventos, com as pastas que a gente recebe, com todas as papeladas gigantes aqui. Eu tenho muitos e muitos papéis aqui que eu tenho muito apego e não quero me desvencilhar, porque é uma coisa assim que traz todo um emocional assim de conquistas, né, de coisas que eu já passei. E assim, eu passei tudo isso para o meu currículo, eu tenho tudo isso escrito e documentado, eu nem preciso mais desses papéis, mas ainda tenho dificuldade de me desvencilhar desses papéis e desses crachás e dessas pastas e desses souvenirs, enfim. Tenho dificuldade de verdade. Então, assim, mesmo que tenha sido sofrido fazer essa transição de decidir que eu não queria mais viver essa vida dupla, tripla, quádrupla, eu gostei da minha decisão, porque me fez a profissional que eu sou hoje. Então, de 2018 em diante, eu foquei toda a minha energia nas redes sociais, com todo o meu conhecimento de marketing nas redes sociais da interpretação. E aí eu coloquei, assim, fui de cabeça de verdade. Comecei a colocar, assim, postagens que eu nunca colocaria na vida, porque eu tinha medo, tinha vergonha, tinha medo da exposição. E essa super exposição que me fez ter vários haters, várias pessoas da profissão mesmo, que não queriam que eu publicasse nada a respeito, que achavam que eu estava violando o código de ética, sendo que eu nunca expus nenhum cliente meu, não estava tirando foto do cliente, mas se tivesse ocasiões em que o cliente mesmo me autorizasse ficar na mesma sala onde estava tendo a foto oficial e participar da foto oficial, claro que eu iria publicar aquela foto, porque era uma foto que iria estar em todos os lugares, né? E era uma forma de divulgação. Então eu falei, não, isso não eu não estou violando nada. Tem algo aqui que está sendo assim compartilhado e o cliente está me autorizando publicar. Eu pergunto para ele e ele me autoriza. Então assim, eu não te devo nenhuma satisfação, mas tudo bem. Pode deixar, eu vou tentar ser mais cautelosa nisso, naquilo. Então assim, começou a haver assim, tipo uma um tipo de guerra mesmo, assim, de eu ver de fato todo aquele ideário de que o mercado é fechado, que o mercado é isso, o mercado é aquilo, mas só que isso era um ideário que acabou se concretizando na verdade. Eu falei, gente, de fato, tem muitas pessoas muito cabeça fechada em relação à rede social e acham que a rede social é uma ameaça, que falar sobre a profissão é uma ameaça. Então, assim, como que eu lido hoje em dia com essa superexposição? Eu sinto que eu sigo os princípios que o meu mentor, Paulo Bier, me ensinou. Seguindo os protocolos the Non-Disclosure Agreement, o acordo de confidencialidade que eu tenho com o meu cliente, eu tenho um limiar aí de possibilidades para falar do meu trabalho. E eu deixo isso muito claro para o meu cliente. Então, assim, eu não vou, por exemplo, fazer algum tipo de exposição do material que ele compartilhou comigo. Eu não vou compartilhar o material que ele compartilhou comigo com outras pessoas. Eu vou manter isso numa pasta encriptografada com senha que ninguém vai ter acesso. Ou assim que terminar o evento, deleto todos os arquivos e mantenho apenas o glossário. Então, assim, coisas desse tipo não vão sair da minha rede social. Agora, uma foto do evento, uma foto da tela do meu computador com o tema do evento, uma foto minha com o meu concabino fazendo a interpretação. Um vídeo meu interpretando sem ser uma parte sigilosa daquele evento. Então, assim,
existem limiares ali em que a gente consegue negociar a exposição, consegue negociar a divulgação do evento, do que você está fazendo. Porque as pessoas precisam saber sobre a profissão. Eu concordo. Eu acredito muito nessa ideia de que nós temos que ser as pessoas a divulgar o nosso trabalho, porque outras pessoas não vão fazer isso por nós. A gente precisa fazer isso por nós mesmos. E, bom, desde então eu percebo que aumentou muito o número de intérpretes que super me criticavam e que hoje em dia fazem propaganda como eu. E não só pessoas que me criticavam fazem propaganda, mas também outras pessoas que não tinham visibilidade conseguiram a sua visibilidade e isso é excelente. Eu não acredito que isso seja assim uma concorrência desleal, nada do tipo. O que eu acho engraçado apenas é assim verificar o fato de que eu estava certa, que não tinha nada demais fazer propaganda do meu trabalho, que as pessoas precisavam saber sobre a interpretação, quebrar vários mitos, quebrar vários pensamentos que eu não concordava e que eu continuo não concordando e que, assim, obviamente, quem está aqui comigo no canal conhece os meus pontos de vista. Então, assim, se você não concorda com o meu ponto de vista, não precisa concordar, porque cada um tem a sua opinião de fato, entende? E eu acho que a gente precisa ter a liberdade de conseguir fazer com que mais pessoas conheçam a nossa profissão, que contratem o nosso serviço, porque às vezes elas não estão contratando porque elas nem sabem da nossa existência. Então, ter um exemplo do nosso trabalho no nosso canal, ter um exemplo de uma interpretação em alguma dessas plataformas, conseguir, né, tirar uma foto sua em um evento específico, isso não está errado. E isso tem espaço na rede social. Então, saber medir, fazer esse grau do que deve se ou não postar é algo que deve não só partir do nosso bom senso, porque tem pessoas que não têm bom senso, mas partir de fato de um protocolo, de um documento oficial em que se tenha tudo escrito o que pode e o que não se pode fazer. E esse documento está, inclusive, foi compartilhado durante a minha semana de lives no meu documento, no meu contrato mais ou menos explica ali quais são os nossos direitos, os nossos deveres, o que a gente pode compartilhar, o que a gente não pode compartilhar. E é isso que o cliente vai sentir confiança na hora de nos contratar. Esse acordo mútuo entre as partes. E os eventos também mudaram muito a forma de ser. Quando a interpretação começou, eram sempre muitos eventos com autoridades e reuniões bilaterais super sigilosas. E esses sim são eventos que a gente não pode falar nada de verdade, que não pode compartilhar nada, a não ser as fotos oficiais do evento e olhe lá, que foi o caso do Itamaraty, inclusive, que eu compartilhei aqui no canal com vocês. E outros eventos que agora que tem streaming, né, que tem um compartilhamento no YouTube aberto ao público, já não tem essa confidencialidade, são abertos ao público. Inclusive, dentro do próprio canal oficial do órgão, eles colocam a interpretação e divulgam a nossa voz. E muitas vezes não nos pagam os direitos autorais. A gente poderia até reclamar por isso, porque existem outras empresas que sim pagam pelos nossos direitos autorais pelo uso da nossa voz. Mas existem outras empresas que já têm isso meio que como parte do contrato. Olha, nós vamos divulgar a sua voz na hora de fazer a live. E a live vai ser compartilhada nos 3 idiomas. E é isso, assine aqui embaixo, tá tudo certo. Então, assim, já vai fazer parte da nossa diária e vai embutir esse valor da gravação, já fazendo parte da diária como um todo. E existem outras empresas que separam. Esse é o valor da diária e esse é o valor da gravação, a parte que você vai receber por estar concedendo a sua voz. Então, com todas essas novidades na tecnologia, com as lives, com essa questão da, da aceleração da globalização e da mudança de paradigma entre a interpretação presencial e a interpretação remota, que mudou completamente a visão das pessoas em relação à nossa profissão e aumentou em 20 vezes a quantidade de pessoas contratando o serviço de interpretação
como nunca antes visto, gente. Isso é incrível. A nossa profissão está em expansão constante e é uma das profissões mais em alta que que estamos tendo nos últimos tempos. Então, isso já era de se esperar ao longo do tempo, mas com esses últimos 2 anos a gente viu uma aceleração disso. E isso foi muito positivo para quem já estava nas redes sociais, quem já estava fazendo um bom trabalho nessa área. E eu tive a grande sorte, não sei, de começar a fazer essa divulgação 100% com todo o conhecimento de marketing que eu tinha a partir de 2018. E houve uma explosão nas minhas redes sociais quando eu comecei, porque tinham pouquíssimas pessoas fazendo. E agora a gente consegue já ver mais colegas da profissão fazendo, e eu fico muito feliz, porque eu quero que mais e mais pessoas divulguem a nossa área, porque isso, novamente, nos dá mais visibilidade, mais possibilidades de trabalho e faz com que a profissão fique cada vez mais acessível para o cliente final. Não querendo dizer que isso significa que a gente está baixando o nosso preço e por isso está mais acessível, não. Porque agora o intérprete mora ao lado, o intérprete não está mais apenas na sua cidade. O intérprete pode ser contratado de outras cidades que têm mais abundância desse profissional. E trabalhar com pessoas, com clientes de fora, com clientes em todo o país, é algo que é muito valioso. A gente consegue trabalhar, sim, de qualquer lugar, se a gente tiver um bom cabeamento, uma boa internet cabeada para o nosso computador, a gente tiver todos os equipamentos necessários, o isolamento acústico necessário, e se a gente tiver, sei lá, por exemplo, uma minivan que a gente bole assim um motorhome incrível com isolamento acústico, internet por satélite, maravilhoso, tudo de bom, com todos os equipamentos que a gente precisa, uma cabine ambulante, gente, ia ser incrível. Eu ia amar poder viajar pelo Brasil com a minha cabine ambulante, e sim, é um projeto. E sim, eu estou falando de algo que eu já pensei e já estou aí pensando em como realizar. Porque eu realmente invisto de fato em muitos equipamentos para a interpretação remota, porque é o meu foco, eu amo interpretar online e me dá a possibilidade também de conhecer pessoas do mundo todo, e isso não tem preço para pagar isso aí, isso é incrível, tá? E semana que vem eu vou até mostrar para vocês quais são os equipamentos necessários, o que que você precisa para interpretar remotamente de uma forma com muita qualidade e conseguir passar uma credibilidade para o seu cliente de uma forma maravilhosa. Então, fiquem ligados, semana que vem nós vamos ter essa live gravada novamente e na outra semana já voltamos com a live de verdade, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse tópico. Esse tema da superexposição ainda é um tabu em alguns contextos, mas está cada vez mais facilitada essa conversa, um pouco mais entendível pelos clientes e pelas pessoas da profissão, porque elas já não veem tanto como um tabu e já conseguem entender a importância de fazer essa divulgação. Então é isso, eu não misturo, inclusive já me perguntaram também no comentário várias vezes por que que eu não mostro muito a minha vida pessoal, mas eu realmente, assim, gosto de separar bem a parte profissional da pessoal, e tem sempre também uma tendência aí a falar, você precisa postar um pouco da sua vida pessoal, um pouco da sua vida profissional, para não ficar muito chato, mas eu acho que no caso da interpretação, a maior parte do meu dia a dia é, não precisa de fato ficar mostrando tanto, sei lá, o meu marido ou coisas do tipo, porque eu não estou vendendo um estilo de vida, eu estou vendendo a minha profissão, eu tô mostrando como que a minha profissão é, e o que eu quero divulgar é de fato a minha profissão. Então, só para ter esse esclarecimento final aí. Então, tchauzinho a todos, até a próxima e nos vemos semana que vem. Um beijo.